o Boca venceu o Superclássico contra o River e ficou com a vitória nesta nova edição do Clássico Argentino. O Xeneize, no Monumental, jogando como visitante, acabou vencendo o time de Eduardo Germán Cudê. Sejam bem-vindos a uma nova reação, a um novo vídeo, a uma nova análise do canal Falso no Web TV. Convidamos todos vocês a deixar o seu like, convidamos todos a deixar o seu comentário e a se inscrever no canal. E começamos com essa nova reação sobre a vitória do Boca no Superclássico da Argentina, onde acabou vencendo com um gol de pênalti aos 45 minutos nos acréscimos. Gol de pênalti que foi convertido por Leandro Paredes, o meio-campista da seleção argentina, que acabou sendo o destaque da partida. Não só por ter convertido o pênalti e marcado o único gol da partida, mas também pelo fato de ter dado 2 passes para gol, sendo um deles destacado. Lance em que o pênalti é marcado, porque em uma dessas jogadas termina com um chute, Miguel Merentiel, o uruguaio, acaba acertando a mão de Rivero. E depois o árbitro Herrera, após revisar o lance no VAR, acaba marcando o pênalti para o Boca no final do primeiro tempo. Por isso, e também por outras intervenções que teve, por ter dado clareza, e esses passes que não são comuns no futebol argentino, por mostrar essa categoria na partida, é que Leandro Paredes, junto com o gol, acaba se tornando o destaque do jogo. E dessa forma, em um primeiro tempo, onde o Boca acaba indo para o intervalo vencendo o River, voltando a vencer o Milionário no Monumental, depois de quase 4 anos, fazia 4 anos que o Boca não conseguia ganhar nesse estádio e acaba conseguindo hoje, em uma tarde de domingo, onde, em um super clássico que tivemos hoje, que acaba sendo marcado mais por erros próprios do que por algum mérito ou acerto por parte dos dois times. A verdade é que hoje tivemos um super clássico, onde os dois defenderam mal, onde os dois não foram muito eficientes no ataque, mas no fim, nota-se a diferença entre ambos. Primeiro, um ótimo passe de Paredes no fim do primeiro tempo, que resulta no pênalti. E porque depois o próprio Leandro Paredes acaba convertendo o pênalti em gol. Para que o Boca fique na frente no placar, para que o Boca passe a vencer a partida, e o River depois nunca mais conseguiu se recuperar desse imprevisto, nunca mais conseguiu se levantar desse golpe. E por isso é que o CNH acaba ficando com esta nova edição do Superclássico. Vamos continuar analisando o que foi essa vitória do Boca sobre o River, primeiro falando, como mencionamos há instantes, das defesas. As defesas da partida também acabaram inclinando a balança para um lado ou para o outro. As defesas, porque o River na defesa teve muitos problemas, porque hoje o Boca acabou expondo o River nesse aspecto defensivo, mostrando o quanto o time do Cudê defende mal. E que além de que nos últimos jogos, porque se a gente olhar antes como os dois times chegavam, ambos vinham de uma sequência de vitórias, ambos vinham de várias vitórias nos últimos jogos. Mas a verdade é que o Boca tinha chegado muito mais sólido do que o River, deixando imagens de sentimentos mistos. O jogo na Bolívia contra o Blooming pela Copa Sul-Americana, vitória contra o Racing e contra o Belgrano de Córdoba. Sobre o torneio argentino, houve também uma vitória com o time reserva, que considero a menos significativa por não ter sido com o time titular. Mas são vitórias que falavam de um River que vinha em boa fase. Mas no jogo, isso não se refletia, pois o time ainda defende mal e depende muito do goleiro Santiago Beltrán, o jovem que hoje também acabou salvando o time em algumas ocasiões e que também acabou evitando que o Boca aumentasse a diferença no placar. O primeiro tempo foi muito equilibrado, e no segundo tempo, sim, me parece que foi o momento da partida em que tivemos mais chances. Teve os primeiros 15 minutos do Boca, em que o Xeneize poderia tranquilamente ter ampliado a vantagem, mas não conseguiu porque primeiro o Merentiel errou, depois um pouco depois Ceballos errou e o River depois que o Boca desperdiçou algumas chances. O River acaba crescendo, termina ganhando confiança na partida, e quando o River cresce no jogo, é quando o Boca também começa a perceber que o jogo não estava ganho, nem de longe, que ainda precisava continuar lutando e precisava continuar sofrendo. Por isso que o jogo termina como termina, com o Boca recuado na sua própria área, tentando afastar todas as bolas que chegam. Defensivamente foi um jogo organizado do Boca, mas sofreu um pouco mais do que deveria, porque talvez tenha faltado um pouco mais de não sei se atitude. Mas sim, faltou se impor em campo para ficar com a bola em algum momento do segundo tempo. Faltou se impor para não deixar o River atacar mais.
fazer com que o River tivesse medo de levar outro gol, porque depois que o Boca chegou 2 ou 3 vezes no começo do segundo tempo, o River começou a perceber aos poucos que tinha que jogar todas as suas cartas, porque senão ia perder o jogo. E aí é quando o Boca, em vez de adiantar as linhas e tentar jogar um pouco com o medo do River, depois de ter encontrado os espaços, acaba recuando, e quando acaba recuando, é quando acaba sofrendo um pouco mais do que deveria. E o River, que também por alguns problemas na fase ofensiva não consegue empatar a partida, faltou qualidade aos atacantes do River hoje, porque o problema do River não foi que não conseguia trocar alguns passes, que não conseguia encontrar os espaços. O River encontrava os espaços, mas evidentemente a falta de qualidade acabou pesando. Acabou tendo algumas chances Maximiliano Salas, que entrou no lugar de Sebastián Driussi, o atacante estrela do River. O camisa 9, que o River escalou para hoje, acabou se machucando e deixou o campo aos 17 minutos do primeiro tempo. Isso também influencia no resultado, porque as grandes chances do River não passaram por Sebastián Driussi, mas sim por Maximiliano Salas, que também mostrou por que é reserva nesse time. Porque como atacante, é um atacante que não tem gol, que falta muita efetividade e que acabou desperdiçando várias chances. Acho que ele não joga mal, mas acaba sendo o alvo das críticas, por ter várias chances, nem todas muito claras, e errar na frente do gol defendido por Abreu, e ao qual chegava com muitas dúvidas, porque o goleiro do Boca chegava questionado para essa partida, e o Superclássico, mais do que aumentar essas dúvidas, acaba consolidando ele no gol do Boca, depois da lesão de Agustín Marchesin há poucos dias apenas. O Boca vence o Superclássico e Úbeda reafirma sua posição como técnico, reafirmando o grande momento que o Xeneize vive com Cláudio Úbeda no comando e também se preparando para uma reta muito importante rumo ao final do primeiro semestre na Argentina, onde o Boca terá que enfrentar agora, durante o mês de maio, praticamente o restante da fase de grupos da Copa Libertadores, terá os últimos jogos da Liga Argentina e os playoffs do torneio, e fará isso da melhor forma, após iniciar com 6 de 6 na Copa Libertadores. Depois de vencer o River em seu segundo clássico consecutivo, já no ano passado, no mês de novembro, venceu na Bombonera, agora no Monumental. O novo treinador do Boca tem saldo positivo contra o rival de toda a vida e agora veremos o que vai acabar acontecendo. Por um lado, alegria e tranquilidade. Por outro lado, tristeza e preocupação pelo futuro para o River, que perdeu o clássico e a invencibilidade nesta partida. Eduardo Germán Cudê, técnico do River, vinha de um ótimo início, com só um empate e várias vitórias. Até aqui foi mais uma reação do Falso 9 TV. Convidamos vocês a deixar o seu like, convidamos a se inscrever, convidamos a comentar aqui embaixo, na caixa de comentários, contando o que acharam da partida. E a gente se encontra na próxima.